2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 6. Abram as escrituras, por favor, e mantenha aberta a palavra de Deus, as escrituras, que tanto nos edifica. Amados, hoje, primeiro domingo do mês, eu retornarei à série de mensagens, Os Combates da Alma. Então, esse mês eu vou estar retornando para a carta de Paulo aos Efésios, ao livro de Salmos, e todo primeiro domingo eu vou estar refletindo sobre algum combate da nossa alma. Os combates da alma é um material que nós usamos na área de aconselhamento bíblico, né? Os combates da alma são recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem respostas o suficiente para ajudar os cristãos em suas lutas na alma. Não, por incrível que pareça, a palavra de Deus tem muitas orientações para nos ajudar nas lutas que enfrentamos em nossas almas. E hoje eu quero falar de uma luta muito pertinente que eu tive que enfrentar na minha vida, e eu creio que vai te ajudar também, se for o caso. Hoje eu quero falar sobre como vencer a timidez. Como vencer a timidez. Há muitas pessoas tímidas. Há muitas pessoas que são paralisadas pela timidez, principalmente no que tange ao Evangelho, quando precisam falar de Jesus. E eu quero apresentar para você um texto que nos ajudará a como vencer a nossa timidez. Se vocês olharem lá na playlist do nosso canal do YouTube, tem várias mensagens. Como vencer a ira, como vencer a impaciência. Então eu peço que você esteja visitando o nosso canal no YouTube, e ali tem várias lições para as nossas almas. Pois bem, 2 Timóteo, capítulo 1, quero fazer uma leitura do verso 6 ao 14. Tá ok? Verso 6 ao 14. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós dependemos de Ti, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações, de maneira peculiar, curando as nossas almas, ó Deus. Ministra cada coração dos meus irmãos que estão aqui. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel ao texto sagrado,
nós dependemos do Espírito Santo, ó Deus. Então abençoa o teu povo através da tua palavra. É tudo o que desejamos, ó Deus. E nós apreciamos a tua palavra, que é a verdade. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Antes de entrar no nosso tema, deixa eu passar para vocês uma visão geral dessa carta e o contexto no qual ela foi escrita. Quem a escreveu foi o apóstolo Paulo. E esta é considerada pelos estudiosos a última carta do grande apóstolo Paulo. Foi escrito mais ou menos entre o ano 64 e o ano 68 depois de Cristo, quando o imperador Nero estava governando o todo-poderoso Império Romano. Quem foi o destinatário? Paulo escreveu para o seu amigo e companheiro de trabalho, Timóteo. Timóteo era um amigo, era um companheiro, ele era um jovem pastor que foi treinado pelo apóstolo Paulo. Qual foi a ocasião que Paulo escreveu essa carta? É muito provável que 2 Timóteo tenha sido a última das cartas de Paulo, como eu falei. Ela foi escrita depois do que deve ter sido a sua quarta viagem missionária, que provavelmente aconteceu entre o ano 64 até o ano 68 depois de Cristo. Paulo escreveu 2 Timóteo na prisão, provavelmente durante a segunda vez em que ele foi preso pelos romanos. Então olha só, ele foi preso pela primeira vez, aí ele escreveu as cartas da prisão, né? Éfeso, Colossenses, Filipenses, e agora ele está na sua última prisão. E dessa prisão ele foi para o martírio. Qual foi o propósito? Por que Paulo gastou tempo na cadeia escrevendo essa carta? Foi convidar Timóteo para visitar Paulo em seus últimos dias e animar Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres em Éfeso. Então olha só, nesse momento aqui, quando Paulo escreveu essa carta, quem estava pastoreando a igreja dos crentes de Éfeso era o jovem Timóteo. Pois bem, deixa eu passar para vocês um pouco do contexto da carta, que é o pano de fundo. De acordo com o comentarista William Hendrickson, o pano de fundo para essa exortação sugere que o fogo do carisma de Timóteo estava baixo. Isso é, por causa da sua timidez, por algumas razões. Aí o comentarista ele destaca: primeiro, Timóteo estava limitado por frequentes enfermidades físicas. De tal maneira que lá em 1 Timóteo 5:23, Paulo ele faz uma recomendação medicinal, né, para que ele tomasse um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes dores no estômago, frequentes enfermidades no estômago. Então Timóteo, ele sofria com algum tipo de enfermidade no estômago. Segundo, Timóteo era naturalmente tímido. Ele era um pastor tímido, um jovem tímido. Os estudiosos, eles destacam 1 Coríntios 16, 10 e verso... 1 Coríntios capítulo 16, verso 10, falando disso. Paulo escreveu assim: e se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer, por causa da sua timidez, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu, portanto, que ninguém o despreze. Então esse temor que Timóteo tinha era produzido por causa da timidez dele, segundo os estudiosos do Novo Testamento. Terceiro, Timóteo era relativamente jovem. Por isso que 1 Timóteo 4,12, Paulo escreveu assim: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis no trato, na pureza e no amor. E em 2 Timóteo 2,22, Paulo dá o seguinte conselho para Timóteo: Timóteo, foge dos desejos malignos da mocidade. E com o coração puro, busca ao Senhor de todo o seu coração. Quarto, os efésios que se opunham a Timóteo estavam tremendamente no erro. Por exemplo, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. E vários falsos mestres estavam atacando a igreja de Éfeso. E Timóteo, um jovem pastor, ele tinha que enfrentar
os falsos pastores daquela época. E quinto, os crentes daquela época estavam perseguidos pelo Estado. É a partir do ano 64, mais ou menos, que o imperador Nero começa a perseguir brutalmente os cristãos daquela época. Então, diante de tudo isso, diante de temores externos e temores internos, Paulo, ele fala o seguinte, ele deixa bem claro que Timóteo, ele sofria com algum tipo de timidez. E que ele precisava ter coragem para enfrentar a perseguição religiosa, para enfrentar os falsos mestres e para pastorear aquela igreja. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem 4 capítulos. E ela pode ser sistematizada assim. A primeira exortação, está no capítulo 1, fala sobre guarde o evangelho. A segunda exortação, sofra pelo evangelho. A terceira exortação, permaneça no evangelho. E a quarta exortação, pregue o evangelho. Todas estas exortações estão em 2 Timóteo. Pois bem, vamos para o nosso tema. Vamos entender a timidez, que é uma luta que muitas pessoas enfrentam em suas vidas. O que é timidez, né? É um sentimento de apreensão ao se aproximar de estranhos, ao ter que falar em público, ao entrar num ambiente cheio de gente, ou mesmo ao encarar uma situação completamente nova. É comum, muitas vezes normal, mas pode se tornar uma experiência dolorosa. Para quem se deixa dominar pela timidez, pela vergonha ou pelo sentimento de inferioridade, essas emoções descontroladas podem, pouco a pouco, tornar o indivíduo incapaz, esse é o grande problema, abrindo portas para transtornos de ansiedade, fobia social e ataques de pânico. Esse é o problema da pessoa que é tímida ou que é paralisada pela timidez. Pode até sofrer de transtornos de ansiedade. Então, é uma insegurança muito grande que a pessoa tímida enfrenta. E tem essas debilidades, como foi descrita aqui. A timidez é uma emoção dolorosa e pode ter a sua raiz em algumas coisas. Por exemplo, primeiro, consciência de culpa. Segundo, vergonha por alguma deficiência. Terceiro, por impropriedade, eu já te explico isso. E quarto, por perfeccionismo. Então deixa eu te apresentar esses 4 casos que muitas vezes é resultado na vida das pessoas por causa da timidez. Muitas pessoas são tímidas por causa de culpa. É alguém que agiu ou está agindo contra a consciência. É o medo de ser flagrado no erro, pois sabe que poderá ser punido e humilhado. É a vergonha do que fez ou o que está fazendo. Então tem muitas pessoas que sofrem de timidez por causa de culpa, por coisas erradas que fizeram e não querem ser denunciados ou flagrados porque vai passar uma baita vergonha ou por questões que estão fazendo. E muitas pessoas se fecham através da timidez por causa de culpa, consciência culpada. Segundo, deficiências. Alguém que possui ou acha que possui qualquer deficiência física ou de condicionamento. É o medo de ser rejeitado ou de ser ridicularizado. Então, alguma deficiência física, alguma deficiência emocional, e a pessoa sente aquele medo de ser ridicularizado, e aí a pessoa se esconde atrás da sua timidez. Alguns sofrem por timidez por causa de impropriedade. É alguém que se veste ou se porta de forma inadequada, seja por falta de condição financeira ou social, ou seja por desinformação. De novo, é o medo de ser rejeitado ou de ser ridicularizado. Este é outro grande problema de pessoas que enfrentam a timidez. Por impropriedade. A pessoa não se sente bem em algum meio social. E por incrível que pareça, algumas pessoas são tímidas por causa de perfeccionismo.
É alguém que vive em constante insatisfação com o seu desempenho, olha que coisa grave, e dúvida sobre a qualidade do seu trabalho. É o medo de não ser reconhecido, é o medo de não ser aprovado. Então a pessoa é tão perfeccionista que a pessoa se cobra de maneira intensa, e ao mesmo tempo a pessoa tem medo de não ser reconhecido, de não ser aprovado, e aí acaba se escondendo atrás da sua timidez. A timidez, portanto, está enraizado no medo de se expor, ser de alguma forma punido, preterido, humilhado, rejeitado ou ridicularizado. É o medo de não ser reconhecido ou aprovado pelos homens. Então a timidez é a irmã do medo. O medo e a timidez andam sempre juntos, com as mãos dadas. E aí, a timidez, ela pode produzir um tal de complexo de inferioridade. Enquanto a timidez dificulta a exposição pública do indivíduo, o tal complexo de inferioridade dificulta a compreensão adequada que o indivíduo deve ter de si mesmo, forçando, olha só como é terrível, forçando a fugir de deveres, desafios e dificuldades. Esse é o problema. Então a timidez é o medo de se expor. O complexo de inferioridade é uma compreensão inadequada de si mesmo, que chega ao ponto de levar a pessoa a fugir. É por isso que tem tanta gente que foge de deveres, de desafios e de dificuldades. Preferem fugir para não serem humilhados, para não serem rejeitados, para não serem reprovados, porque há uma timidez muito grande, porque não querem se expor, e há um complexo de inferioridade muito grande por uma compreensão inadequada de si mesmo. A pessoa não se sente capaz de enfrentar aquela situação. Conquanto haja diferença na conceituação entre timidez e complexo de inferioridade, timidez é o medo de se expor, complexo de inferioridade são sentimentos de insuficiência ou incapacidade, comumente também chamado de baixo autoestima. Parece haver uma correlação muito estreita entre ambos, ou seja, o medo e o temor dos homens. Então, quem sofre de timidez ou complexo de inferioridade, sofre de medo e tem temor da opinião pública, tem temor da opinião dos outros. E aí, eu apresento para vocês as frases que saem da boca dos tímidos. Eles dizem assim: o que os outros pensarão de mim? O que os outros farão comigo ou contra mim? E se eu não conseguir, o que será de mim? Gente, isso é uma escravidão. Pessoas estão escravizadas pela sua timidez ou pelo seu complexo de inferioridade. Eu não sei se é o seu caso, se você sofre com isso, ou você anda fugindo de deveres por causa da sua timidez. Mas a minha oração é que Deus fale ao seu coração hoje, curando você, transformando você a superar isso. A superar isso. Agora, vejamos como a Bíblia descreve esse problema e quais as armas ela nos oferece para combater o gigante da timidez. Então, olha só, mantenha a sua Bíblia aberta. Antes de eu fazer uma exposição do texto que nos ajudará a vencer a timidez, eu quero mostrar para vocês quando a timidez é apropriado, é saudável, e quando a timidez não é apropriado, não é saudável. Vamos lá, quando a vergonha e timidez são apropriados, segundo a Bíblia. Primeiro, quando não progredimos no conhecimento de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34, Paulo escreveu assim: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês.
Então Paulo está dizendo que essa vergonha é saudável. Nós precisamos, essa vergonha, essa timidez é apropriado, porque nos faz entender que precisamos crescer no conhecimento de Deus. E não crescer no conhecimento de Deus para o crente é uma vergonha. Só que essa vergonha é santa, é saudável, essa vergonha, essa timidez tem que fazer o crente crescer. Quando a timidez é apropriada? Quando não nos preocupamos com desonrar a Deus diante dos outros. Paulo, de novo, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 5 e 6, olha a orientação que Paulo deu à igreja de Corinto, que estava numa confusão. Digo isso para envergonhá-los. Olha Paulo dizendo. Eu estou dizendo isso para trazer vergonha para vocês. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de descrentes? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha irmãos colocando o outro na justiça, na mesma igreja. Aí Paulo falou assim, isso é uma vergonha. Será que não tem entre vocês alguém que tenha sabedoria para ajudá-los a resolver esse problema? Nesse caso, essa vergonha, essa timidez é apropriado. Porque mostra para os crentes que esse problema precisa ser resolvido. Quando a timidez é apropriado? Quando não paramos de pecar contra Deus. Eu explico. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas o problema que Paulo destaca aqui é a prática do pecado. É quando o crente decide ainda viver na prática do pecado. Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo está falando de disciplina. Como disciplinar um cristão. E ele fala assim, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então Paulo está dizendo que esse crente impenitente, que prefere viver na prática do pecado, ele precisa ser envergonhado. Ele precisa ser disciplinado, porque essa vergonha vai produzir nele temor. Temor a Deus. Mas Paulo fala, tratem-o como irmão em Cristo, não como inimigo. Então aqui, gente, é quando a Bíblia fala que a vergonha e a timidez são apropriados. Então, olha só, tenhamos sim vergonha de não crescer no conhecimento de Deus, de desonrar a Deus diante dos homens e de não parar de pecar contra Deus, mas que essa vergonha, em vez de nos paralisar, nos leve ao arrependimento e à mudança de vida. Essa culpa produz tristeza e acanhamento, e não é para nos destruir, mas para nos levar ao arrependimento. Então a timidez e a vergonha que são apropriados na vida do cristão, leva o cristão ao arrependimento. Agora deixa eu te mostrar quando a timidez não é apropriado. É um perigo, segundo as Escrituras. Primeiro, quando nos envergonhamos de Cristo e de sua palavra. Em Marcos capítulo 8, verso 38, Jesus falou assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Essa timidez, essa vergonha é pecaminosa, é reprovável. Quando o cristão tem vergonha de Jesus e da palavra de Jesus, aonde vive, aonde trabalha, e tem vergonha. Essa vergonha é pecaminosa, não é apropriada. Quando a timidez não é apropriada? Quando nos envergonhamos do irmão em Cristo. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo, o texto que a gente leu, ele falou assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou encarcerado. Paulo estava preso. E muitas pessoas estavam com vergonha de Paulo porque ele estava preso. E aí, essa vergonha não é apropriada quando a gente se envergonha do irmão. Do irmão em Cristo, que é fiel e que está fazendo as coisas certas para Deus.
Quando a vergonha e a timidez não é apropriada? Quando nos envergonhamos das consequências de ser cristão. Essa vergonha não é apropriada, essa vergonha é pecaminosa. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e 16, Pedro escreveu assim: se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, olha só, gente, a timidez é pecaminosa quando o cristão tem vergonha de sofrer pelas consequências de ser crente. Aí é uma vergonha pecaminosa. É uma timidez reprovável. Porque Pedro está dizendo, olha, não se envergonhe por sofrer por Jesus, por ser prejudicado por Jesus, por perder privilégios nessa vida por Jesus, por perder promoções por Jesus, por perder amizades por Jesus. Não se envergonhe se você sofre por ser cristão. E aí, quem tem vergonha por ser crente, essa timidez é reprovável, é pecaminosa e não é apropriado. Eu espero que não seja o seu caso. Pois bem, vamos para o texto, vamos para a exposição do texto. Diante dessa introdução, eu quero expor para vocês o texto e eu quero separar 3 pontos. Nesse texto, Paulo ensina a Timóteo a superar a timidez. Lembre-se, ele era um jovem pastor tímido, lutando contra a sua timidez. E Paulo lhe ensina 3 maneiras, ou são 3 conselhos que Paulo dá a Timóteo nessa carta para vencer a timidez. Repita comigo, 3 conselhos. Isso. Mais alto, 3 conselhos. 3 conselhos. Esses 3 conselhos têm me ajudado. Não sei se você sabe, eu sou um cara tímido. Sou também. E vai te ajudar a superar a timidez, principalmente no que tange as coisas de Deus. O primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo é o seguinte: primeiro conselho, Deus deu o dom a Timóteo para superar a timidez, versos 6 e 7. Olha só, eu vou fazer a exposição e depois da exposição eu já quero fazer a aplicação para as nossas vidas. Mas olha o verso 6 na sua Bíblia. Paulo ele fala assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Deixa eu te explicar o contexto. Por esta razão, que razão? Paulo, antes de entrar nesse texto, ele estava falando da formação cristã de Timóteo. Timóteo ele teve uma boa formação cristã pela sua avó, Lloyd, a sua mãe Eunice e pelo seu pastor, o apóstolo Paulo. Então ele teve uma grande formação cristã e teológica. E Paulo está dizendo, olha, diante de toda essa influência, eu digo a você, reavives o dom que Deus te deu. Esse dom, gente, existe muito debate, mas provavelmente foi um dom específico que Timóteo recebeu, que era um dom na área do ministério pastoral. E Paulo percebeu de alguma maneira, por causa da perseguição, que esse dom estava apagado, estava sufocado, por causa da timidez de Timóteo. E Paulo dá o seguinte conselho: reaviva esse dom que você recebeu pela imposição das nossas mãos. Essa imposição de mãos é um simbolismo quando os pastores oram para um novo pastor que vai entrar no ministério. É um simbolismo para que aquele pastor seja consagrado ao ministério pastoral. Olha só, os estudiosos da Bíblia de Genebra, na nota de rodapé, eles colocaram a seguinte informação: essa forte expressão sugere que Timóteo estava menos vigoroso do que ele deveria ser ao fazer uso do dom espiritual que Deus lhe havia dado. As palavras de Paulo a Timóteo indicam, olha só, indicam que cada crente é responsável por nutrir e desenvolver a obra do Espírito em sua própria vida. Assim, é possível apagar o Espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5,19.
É possível reavivar o dom do Espírito até se tornar em chamas. Sabe o que os estudiosos da Bíblia de Genebra estão dizendo? Que esse dom estava sendo sufocado. Assim como o Espírito Santo vai sendo sufocado na vida do cristão por causa de negligência e pecado, o dom que Timóteo tinha recebido de Deus estava sendo sufocado por causa do seu medo da perseguição, dos falsos mestres e por causa da sua timidez. A palavra avivar literalmente significa manter vivo o fogo. E a palavra dom refere-se à capacidade espiritual. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, lembre-se do dom que Deus te deu. Coloque em chamas esse dom que Deus te deu, que possa ser reavivado para você superar isso. Mas daí o segredo está no verso 7. Olha só o que Paulo fala. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Aqui a palavra covardia no grego, ela pode ser traduzida por timidez ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que Paulo está lembrando Timóteo. Timóteo, Deus, ele não nos dá um espírito de timidez. A timidez é um problema humano que precisa ser controlado e superado. Deus nos deu poder, amor e moderação. Essa palavra moderação no grego, ela pode ser traduzida por equilíbrio ou domínio próprio. A palavra espírito de covardia no grego, a palavra grega, que também pode ser traduzido por timidez, olha que terrível, indica um temor covarde e vergonhoso provocado por um caráter fraco e egoísta. E era isso que Paulo não queria de Timóteo. Timóteo, Deus não te deu um espírito de timidez, de um caráter fraco, de um caráter egoísta que não quer se expor, que não quer colocar a cara no mundo para pregar o evangelho. Deus te deu poder, amor e domínio próprio. Poder aqui no sentido positivo é que Deus já deu aos cristãos todos os recursos espirituais de que precisam para enfrentar toda a tribulação e ameaça. Esse poder é o poder do Espírito Santo, é uma ousadia sobrenatural para falar de Jesus para as pessoas. Só que Deus também deu amor. Esse tipo de amor concentra-se em agradar a Deus, procurar o bem-estar dos outros antes do bem-estar pessoal. É amor em agradar a Deus e amor pelas almas perdidas. É isso que Deus nos dá. E moderação, equilíbrio. Moderação refere-se a uma mente disciplinada, que tem as suas prioridades em ordem, que tem domínio próprio. Então Paulo está lembrando Timóteo, Deus não dá para ninguém espírito de covardia, espírito de timidez, mas Deus dá poder, capacitação, amor e domínio próprio. Então, Timóteo, lembre-se disso para você superar a sua timidez. Aplicação no primeiro conselho. Aplicação. O que Deus quer tratar no nosso coração nesse dia? O seguinte, Deus lhe deu um dom. Deus te deu um dom para você superar a timidez. Ele também te deu dons. A Bíblia fala que Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, nós recebemos dons espirituais. Todo cristão tem dons espirituais. Todo. Talvez o seu dom não seja igual ao de Timóteo, porque era um dom específico para o ministério pastoral. Mas todo cristão que ama a Deus tem dons espirituais. Que o Espírito Santo distribui, que o Espírito Santo dá à igreja. Então olha só, isso aqui já é suficiente para você vencer a sua vergonha, a sua timidez. Deus te deu os dons espirituais, uma capacitação espiritual, e Deus vai capacitar você a falar, a testemunhar, a argumentar, a apresentar quem é Cristo para esse mundo. Lembre-se que o Espírito Santo habita em você, habita em cada crente, em cada cristão. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 fala isso, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo?
Assim como no Antigo Testamento, no templo, residia a presença de Deus, no Novo Testamento, o templo somos nós. E quem reside em nós é o Espírito Santo. Ele reside para presidir a nossa vida. Então olha só, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. E isto já é razão para você superar a sua timidez. Ele habita em você, o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Deus não lhe deu um espírito de covardia ou timidez, mas poder, amor e domínio próprio. Deus te deu, não espírito de timidez, mas Ele deu para cada cristão poder, amor e domínio próprio. Vocês estão entendendo, gente? Está ficando razoável? Deus te deu. Ele te deu. Então supere a sua timidez. Estas são as orientações bíblicas para enfrentarmos a nossa timidez. Então, diante disso, evangelize, pregue o evangelho. Amados, pregue o evangelho para a sua família, para os seus parentes, o lugar que você trabalha, o lugar que você mora, o lugar que você convive. Pregue o evangelho. Para de timidez, para de vergonha. Pregue o evangelho. É isso que Deus quer de mim e de você. E o Espírito Santo habita em nós, produzindo em nós dons espirituais para superar a nossa timidez e para testemunhar do amor de Deus para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Então pregue. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe coincidência. Não existe azar ou sorte. Tudo é providência de Deus. Então olha só. O lugar onde você mora foi Deus que te colocou. O lugar que você trabalha, foi Deus que te colocou. A formação que você tem, foi Deus que te proporcionou. Os dons e talentos que você sabe que você tem, foi Deus que te deu, porque Deus, Ele quer te usar para que outros venham conhecer a Jesus. Agora, sabe que nada aconteceu ainda? Por causa da sua timidez. Então pregue o Evangelho. E você será capacitado pelo Espírito Santo. Permita-me usar como ilustração a minha experiência, para trazer luz a esse ponto. Deus me converteu com 17 anos. Eu tive uma adolescência tenebrosa, dos 13 aos 17 anos. Com 17 anos, a graça irresistível me atraiu, me converteu, e Deus me chamou. Me convertendo, me regenerando, me justificando, me adotando. E aí eu participei da Igreja Batista Central de Campinas, lá na minha terra natal, lá na cidade de São Paulo. Eu lembro que o primeiro ministério que eu participei foi o coral de adolescentes. Era um coral de 60 adolescentes. Eu fui convidado para participar desse coral, para cantar nesse coral. Foi meu primeiro ministério e participação na igreja. Aí a dona Helena, que era a regente daquela época, ela nos preparou para apresentar uma cantata musical, uma cantata missionária. E aí, eu tinha dado o meu testemunho na minha profissão de fé, antes de ser batizado. Aí ela me convidou, Rodrigo, você poderia dar o seu testemunho no dia da apresentação? Aí eu gelei. Falei, como assim? Porque eu sempre fui tímido na minha infância e na minha adolescência. E por causa da minha timidez na minha adolescência, eu acabei me envolvendo com coisas erradas. Eu fiquei morrendo de vergonha. Como assim? Falar para uma igreja de 1.200 membros, contar o meu testemunho para todo esse povo. Aí eu fiquei com vergonha. Mas daí, o Espírito Santo foi mostrando para mim, não, eu vou te capacitar, independente da sua inexperiência, independente da sua idade, eu quero te usar para testemunhar de Jesus. Eu lembro, gente, naquele dia, quando eu tinha que pegar no microfone e testemunhar para 1.200 pessoas daquela igreja lotada, e ter que falar daquilo que Jesus fez na minha vida, eu lembro o quanto o Espírito Santo agiu na minha vida, neutralizando a minha timidez. É lógico que eu falei coisas naquela época que eu não teria coragem de falar hoje, por causa da minha imaturidade, da minha inexperiência. Mas independente disso, foi lindo sentir o agir do Espírito Santo, falando de Jesus para aquelas pessoas. Assim será com você.
Assim será com você. Se você se disponibilizar e obedecer ao chamado de Deus através do dom que Deus te deu, independente da sua personalidade, Deus vai te usar para impactar vidas. Amém? Então reavives o dom que Deus te deu e supere a timidez. Segundo ponto, segundo conselho que Paulo dá a Timóteo: não se envergonhe daquilo que Jesus fez. Isso vai estar do verso 8 até o verso 10. Aqui Paulo ele começa a falar da singularidade do evangelho. Olha só o verso 8, quando Paulo fala assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Embora Timóteo fosse um jovem tímido, não deveria se envergonhar do evangelho. Então olha só, o segundo conselho que Paulo dá a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe daquilo que Jesus fez, do testemunho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E Paulo fala: não tenha vergonha de mim, porque eu estou preso por causa de Jesus. Paulo estava preso, ele era o maior líder do cristianismo naquela época. E ele estava sendo acusado por algumas coisas que os cristãos foram acusados naquela época. Ele foi acusado de ateísmo, isso é, porque ele não acreditava nos deuses do panteão romano, e ele dizia que só Jesus é o Senhor, e por outras coisas. Mas Paulo fala assim: Timóteo, não tenha vergonha, não se envergonhe daquilo que Jesus fez, não se envergonhe daquilo que Jesus é, não se envergonhe do evangelho. Embora muitos na Ásia não quisessem mais nenhuma associação com Paulo, em virtude de estar preso, acusado de malfeitor, Timóteo não deveria se envergonhar de Cristo e nem de seu enviado. Aí no verso 9, Paulo passa agora a falar com mais detalhes desse evangelho, do qual Timóteo não deveria se envergonhar, pelo qual deveria estar pronto a sofrer. Olha só que lindo, o verso 9, e Paulo apresenta algumas verdades. Primeiro, o propósito do evangelho, porque no verso 9 ele fala assim: que nos salvou. Primeiro Paulo fala assim: sofre comigo, como soldado de Cristo. Participe dos meus sofrimentos. Mas olha só, lembre-se do propósito do evangelho. O evangelho nos salvou. Amados, quando nós lembramos o que Jesus fez por nós, nos salvando, isso retira a nossa timidez, ou nos constrange, nos dando coragem e ousadia. Lembre-se que Deus te salvou, que você nasceu com o pecado original, você estava condenado. Apesar das suas virtudes, você estava fatalmente condenado. Mas lembre-se que Cristo veio ao mundo, morrendo na cruz, para nos salvar e para nos religar a Deus, criando em nós um relacionamento correto com Deus. E Deus nos salvou do fogo eterno, da condenação eterna, da sua própria ira, nos dando uma oferta de amor. Então para a gente lembrar, superando a nossa timidez, a gente tem que se lembrar daquilo que Deus fez por nós. Deus fez por nós. Segundo, a eficácia do evangelho. Ele fala assim no verso 9: e nos chamou com santa vocação. O Deus que nos elege para a salvação é o mesmo Deus que nos chama para uma vida de santificação, uma vida separada para Ele. O que significa? Deus nos separou para Ele, para que Ele realizasse em nós os seus propósitos. Terceiro, a graça soberana do Evangelho. Ele fala assim no verso 9: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. O que Paulo está trazendo à mente de Timóteo? Nós não somos salvos pela graça. Não somos salvos pela nossa ética. Nós não somos salvos pelas nossas obras ou pela nossa ética, mas pela graça e pela determinação de Deus. Foi Deus que determinou a nossa salvação. E aí, quando a gente lembra disso, nós superamos a nossa timidez, lembrando que Deus nos escolheu e decretou.
Ele fala da graça eterna do Evangelho, no verso 9, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, lembre-se que Deus te escolheu antes dos tempos. Antes de fundar o mundo, Deus predestinou você para a salvação. Quando a gente se lembra dessa profundidade, nós vencemos a timidez. E Paulo fala da manifestação do Evangelho. No verso 10 está escrito assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É Paulo dizendo que Deus enviou o seu Filho como um homem para morrer por nós, para nos apresentar duas verdades gloriosas. Primeiro, Jesus destruiu a morte. Que morte é essa aqui? A morte eterna. É a separação do homem de Deus eternamente. Jesus, ele quebrou a morte, ele destruiu a morte para que possamos viver com ele para sempre. E segundo, Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, um dia nós ressuscitaremos, seremos incorruptíveis, imortais, imperecíveis, e estaremos para sempre com o Senhor, numa vida ressurreta e num corpo glorificado. Diante dessas verdades do Evangelho, Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, supere a timidez diante do tesouro do Evangelho. O que isso nos ensina? Ensina o seguinte: não se envergonhe daquilo que Jesus fez por você, para você superar a timidez. Lembre-se. Lembre-se dessas doutrinas maravilhosas. Lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida. Lembre-se. Se você lembrar o que Deus fez na sua vida, através das doutrinas gloriosas que estão registradas, você vai vencer a timidez. Segundo, não tenha vergonha do glorioso Evangelho que te salvou. Não tenha vergonha. O Evangelho é poderoso, é exclusivo e é suficiente para salvar o homem pecador. Não tenha vergonha, gente, não tenha vergonha quando você é questionado e você precisa falar assim, olha, Jesus é o único caminho. Não existe ecumenismo. Todos os caminhos não levam a Deus. Quer dizer, leva sim, né? Todos os caminhos levam a Deus. Ou levam para um dia para ser condenado, ou leva para um dia para ser salvo. É isso. Só que a maioria dos caminhos vão levar para Deus, para ser condenado. Mas o verdadeiro caminho é Jesus. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tenha vergonha quando você tem que dizer isso para o mundo. Que o Evangelho é exclusivista, só há salvação e regeneração em Jesus. Em Jesus. Use tudo que Deus lhe deu para anunciar o Evangelho. Use tudo. É por isso que eu gosto da frase do pastor John Stott, que ele escreveu assim: a igreja que encarna a mensagem visivelmente também deve declará-la verbalmente. Que significa? Conduta e comunicação andam juntos. Não se esconda naquela opinião que eu já ouvi muito. Estou cansado de ouvir. Pastor, não precisa pregar, basta viver. Sim, é verdade, mas tem que pregar sim. Conduta e comunicação andam juntos. Nós precisamos encarnar o Evangelho, praticar o Evangelho, viver o Evangelho, mas nós precisamos comunicar sim o Evangelho às pessoas. Precisamos viver e precisamos anunciar. E Deus escolheu você para encarnar o Evangelho e para verbalizar o Evangelho para sua família, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, o lugar que você vive. Deus escolheu você. Amém, gente? Se você lembrar do que Jesus fez por você, se você lembrar do tesouro do Evangelho, você vai superar a timidez e você vai ser uma grande testemunha de Jesus aonde você vive. Terceiro e último conselho, eu termino aqui. Conselho de Paulo a Timóteo. Não se envergonhe do chamado de Deus para a sua vida. Verso de 11 a 14. 2 pontos merecem destaque aqui. Primeiro, a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Olha o verso 11, olha só o que Paulo fala.
para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, Paulo sabia da responsabilidade dele diante do evangelho. Segundo, a responsabilidade de sofrer pelo evangelho. Paulo fala assim: e por isto estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, primeiro ele fala da responsabilidade dele. Depois ele fala da responsabilidade de Timóteo. E ele fala assim: Timóteo, não tenha vergonha, porque Deus é poderoso para guardar o nosso tesouro. Há muito debate sobre esse tesouro. Alguns dizem que é a vida eterna, outros dizem que é o evangelho. Mas independente do que seja esse tesouro, Paulo está dizendo assim: olha, seja responsável, prega o evangelho, porque Deus é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. O dia final aqui, gente, é o dia em que Jesus voltar e que ele nos julgará. Jesus vai julgar cada crente e ele vai julgar cada descrente. Os descrentes ouvirão da boca de Jesus o porquê foi condenado. E os crentes ouvirão algumas coisas da boca de Jesus. Para muitos, Jesus vai falar assim: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Agora, o que será que Jesus vai falar para aqueles que passaram a vida inteira crendo nele, mas não falaram dele para ninguém? O que será que Jesus vai falar? O que será que Jesus vai falar para aqueles crentes que passaram a vida inteira na igreja, mas nunca pregaram o evangelho? Nunca falaram do amor dele para outros? Nunca se esforçaram em persuadir, em influenciar essa cultura e as pessoas para trazer pessoas para Jesus? O que será que Jesus vai dizer? Será? No entanto, eu quero encerrar com a seguinte aplicação. Não se envergonhe do chamado de Deus para a sua vida. Deus te chamou. Deus te chamou. Amados, Deus não chamou só os pastores e missionários. Deus chamou cada cristão. Da criança ao mais idoso, Deus chamou cada cristão na sua função, na sua profissão, independente da sua personalidade, para pregar o evangelho. O Deus que chama é o mesmo Deus que capacita, independente da nossa personalidade. Lembre-se da sua responsabilidade em relação ao anúncio do evangelho. E esteja disposto, está aqui, esteja disposto a sofrer pelo evangelho. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, sofra comigo a favor do evangelho. Eu já falei e repito, o cristão verdadeiro nesse mundo vai passar por algum tipo de sofrimento por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Olha, não tenha vergonha de sofrer pelo evangelho. Não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Não tenha vergonha de você se posicionar diante de temas polêmicos por você ser um cristão. Faça isso com poder e amor e domínio próprio. Mas sofra como cristão e não tenha vergonha de sofrer pelo seu mestre. Amém, gente? Agora eu concluo mostrando para vocês as maiores vergonhas que existem. As maiores vergonhas que existem. Lucas 9,62, Jesus diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que pega a mão no arado para servir a Deus e olha para trás porque não quer avançar, não quer caminhar, não quer sofrer, não quer renunciar a coisas desse mundo, mas quer viver de maneira superficial, não quer incomodar ninguém, pega no arado, precisa arar, precisa trabalhar para Deus, mas fica olhando para trás, Jesus fala assim, não é apto para o reino de Deus. É mais ou menos Jesus dizendo assim, não está preparado. Não está preparado. Porque não tem força, não tem coragem o suficiente para levar o meu arado para as grandes colheitas. Essa é a maior vergonha, gente.
quando o cristão não quer pagar o preço. Essa é a maior vergonha. Sabe qual é a maior vergonha que existe, que a Bíblia fala? É aquilo que está em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, quando Jesus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome a gente não fez grandes milagres? Aí Jesus, ele vai voltar para esse grupo e vai dizer assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Essa vai ser a maior vergonha. Essa vai ser a maior vergonha no dia do juízo final. Pessoas que vão se auto-justificar: Senhor, eu não passei a vida inteira na igreja. Eu não passei a vida inteira envolvido em questões religiosas. Eu não fiz o bem ao próximo a vida inteira. E Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Afaste-se de mim. Você que viveu a vida inteira na iniquidade. Essa vai ser a maior vergonha. Você sabe qual é a maior vergonha? É aquilo que Jesus falou em Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33. Jesus, ele envia os apóstolos para pregar de 2 em 2. Aí Jesus fala assim, gente, olha como é sério. Olha como você precisa superar sua timidez. Olha como é sério. Jesus falou assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esta é a maior vergonha. Pessoas que tiveram vergonha de confessar Jesus aqui, e Jesus vai ter vergonha dessas pessoas no dia do juízo final. Porque as pessoas tiveram vergonha, medo, em não confessar, em confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E passaram a vida inteira na superficialidade, na covardia, se escondendo atrás da sua timidez. Esta é a maior vergonha. Mas olha só, eu quero orar com você. E que Deus nos ajude a colocar em prática esses conselhos. Que Deus nos ajude a vencer a timidez. Estas são as recomendações bíblicas para enfrentarmos a nossa timidez. Que Deus nos ajude, como Deus ajudou Timóteo, a enfrentarmos a nossa vergonha. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, como é difícil, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Somos fracos, somos falhos, ó Deus, somos defeituosos. Ajuda-nos, ó Deus, a superar o nosso medo, a nossa timidez, a nossa falta de coragem. Reaviva em nós, ó Deus, o dom que o Senhor nos deu. E faça-nos de nós testemunhas vivas de Cristo aqui nessa terra. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. E usa, Senhor, poderosamente cada homem e cada mulher dessa igreja, para que o Teu evangelho seja expandido e que vidas sejam salvas. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.